Aniô, Maia. Anion, Moni, E então, Dora amigos, como vocês estão? Tudo bem? vem de papo sobre doramas com Maiá. E Moni, aperte o play, partiu o bate-bola, manda a vinheta. Seja você alguém que acabou de ouvir tocar seu Love Alarm, saiu correndo, caiu de paraquedas e pousou no amor, ou está à espera de um pretendente surpresa, sem problemas. Venha falar de tudo sobre doramas com a gente. 안녕. Aqui a gente faz a retrospectiva do Mais Mais, comenta e analisa junto com você As cenas de tirar o fôlego. os momentos icônicos. Vamos entender melhor os personagens, o que deu bom e o que deu ruim nos doramas E mais. e mais. Muito mais. Muito mais. E hoje quem está na mesa para a nossa degustação é o sucesso Bon Appétit Vossa Majestade, que ficou no top 1 na Netflix em 57 países. E então, Maia, esse dorama envolvente, romântico, cativante, com um belo elenco. O que é que você acha? Sem dúvida, Moni, uma verdadeira explosão sensorial. Bon Appétit é para os amantes de doramas de época e de culinária também, e eu recomendo não assistir com fome. Bon Appétit é um dorama que amarra elementos como romance, intriga política, viagem no tempo, de uma forma emocional e satisfatória. Antes de fazermos esse bate-bola divertido sobre o dorama, eu quero deixar aqui meu parabéns à qualidade técnica e artística, que foi excelente. E é um banquete visual esse dorama. A direção de arte e cinematografia está nota 10. Especialmente as cenas de culinárias, né, que foram belíssimas. Muito boa. É um dorama, assim, imperdível. A Yuna interpreta a Yoon-jeon, que é a personagem principal, que é completamente diferente do papel que ela fez no Sorriso Real, que ela tinha uma personalidade, assim, doce. Em Bon Appétit, não. Ela é uma mulher, assim, extremamente forte, direta, decidida, moderna, independente. E, repentinamente, ela se vê na dinastia Joseon, uma chefe talentosíssima, cuja maior paixão é cozinhar e transformar a vida das pessoas com sua comida. Verdade. E o ator principal é o Lee Chae-min. Ele interpreta o rei Yoon-hee. Lee Chae-min é um jovem talento, né, que vem ganhando destaque em doramas recentes. Inicialmente, ele não seria o protagonista de Bon Appétit. Quem seria era o ator Park Seo-han, que foi originalmente escalado para o papel. Mas parece que houve alguma polêmicazinha com ele. Então, o Lee Chae-min é que foi o escalado para substituir. Me parece que esse papel caiu como uma luva para Lee Chae-min. Essa troca foi boa. Ele conseguiu transmitir a personalidade desse rei tirano com maestria. E se vocês quiserem ver um pouco mais sobre Lee Chae-min, ele está em outros doramas, como Vejo Você na Próxima Vida, Intensivão no Amor, Love ao Play, Alquimia das Almas. E eu não sei onde ele está em Alquimia das Almas, infelizmente. Também não lembro dele. Eu achei que o papel para ele caiu como uma luva. Foi. Tinha que ser dele esse papel. Tinha. Eu não sei como seria com outro, mas assim, assistir ele comendo foi um deleite. E os closes na boca do Lee Chae-min realmente estão as dorameiras babando. Bom, vamos dizer que esse vídeo tem sim spoiler, então se você não assistiu e não quer spoiler, recomendo voltar depois quando tiver assistido. E se você assistiu, claro, fica com a gente, curte, compartilha, comenta se gostou, se concorda, se discorda, qual o próximo dorama vocês querem ouvir a gente comentando, e vamos lá. Bom, para introduzir a história, a Dion é uma chefe que acabou de ganhar um concurso culinário e a posição de chefe principal de um restaurante 3 estrelas. Só que de volta para casa, ela leva um livro antigo a pedido do pai e é aí que tudo acontece. E nessa viagem de volta para a Coreia, dentro desse avião, acidentalmente um passageiro derrama um café no livro que ela estava levando para o pai, a pedido do pai, né? Que é o Mongurok. E então ela vai desesperada até o banheiro tentar salvar o estrago que aconteceu nesse livro tão precioso. Mas o que continha nesse livro? O incrível é que eram exatamente as receitas feitas pela chefe
E, e o que acontece? De quando esse livro? Justamente da dinastia de Joseon. E quem escreveu as receitas dela? Quem transferiu as receitas dela para o livro? O rei Yeonri. E esse livro é justamente o elo de ligação entre eles, entre a chefe, né, e o rei. Então, essa ligação entre eles, esse livro é como um portal, né? É a ligação entre eles. E ocorre essa turbulência dentro do banheiro, mas só ela estava passando por essa turbulência. Fora, parecia que estava tudo ok. Os passageiros não estavam percebendo nada disso. Mas a turbulência estava acontecendo dentro do banheiro com ela, na vida dela, na realidade, né? E essa é uma sacada bem inteligente do dorama, porque ele faz essa ligação, né, do futuro e do passado, né? Então, o que acontece? Tem símbolos ali dentro daquela cena, dessa turbulência que está acontecendo dentro do banheiro. E tem o quê? Eles deixam bem clara essa simbologia, né? No momento em que você visualiza a água, que ela se choca com a pia, né? Ela se apoia na pia por causa daquela turbulência. Há também o eclipse, que é o ponto crucial de tudo isso. Então, qual é o simbolismo da água nesse momento? Ela tem a ver com o consciente da chefe, né? A transformação, ela está mergulhando numa nova jornada emocional e espiritual. E eles brincam com essa coisa da física quântica, desse tempo não linear. Então, o contato dela com a água, né? O contato direto com o inconsciente, a passagem entre os mundos. E aí ela se choca com o espelho se rompe. Qual é outro simbolismo que eles colocaram aí? É a percepção dela sobre si mesma, né? Quando ela quebra, ela rompe com o presente para viajar para o futuro. E a turbulência, o que acontece? A turbulência é toda essa movimentação caótica, essa transformação que vai acontecer na vida da chefe. Né? E o eclipse, né? Esqueci do eclipse. Sim. O eclipse, ele é um novo caminho, né? É um ponto de virada da chefe Joe. Então, o dorama teve uma sacada muito inteligente, utilizou de todos esses simbolismos, e o livro, que é o elo entre eles, é o portal entre o futuro e o passado, para onde a chefe Jeonri, nesse momento, no banheiro do avião, com essa turbulência, ela é transportada para a dinastia de Joseon. Sim. Você concorda, Maia? Concordo. Não, essa cena ela é cheia de detalhes que às vezes é preciso assistir mais que uma vez para pegar. E o mais interessante de tudo é que ela vai para o passado, mas mostra que ela tinha um conhecimento sobre aquele período. Eu não sei se por interesse próprio, pelo pai, porque eu não sei se o pai era um estudioso, talvez, porque ele é que pede o tal do livro, mas então ela chega lá cheia de conhecimento sobre aquele período, só que sem fazer ideia de que ela estava no passado, óbvio, uma coisa assim que ninguém vai imaginar. Então, ela encontra com ele e aí já começa logo uma tensão, porque ele acha que ela é uma intrusa, e aí ele fica meio que perseguindo ela e que quer matar ela, mas ao mesmo tempo ele não tenta de verdade, né? A verdade é essa, porque um lutador daquele, um tirano, se ele quisesse matar ela, ele tinha feito. Mas toda vez que ele chega próximo, ela meio que consegue despistar, e ela começa a confrontar ele com as características dele mesmo, só que sem fazer ideia que era ele. Ela achou até que era um evento, que as pessoas estavam usando aquela roupa, um cosplay, qualquer coisa assim. E ela, mas você tá igual um tirano, igual fulaninho de tal, que ele nem sabia que ele tinha esse nome, porque foi, acho que foi um nome atribuído para ele na história, né, nos livros e tal. Sim. Então, sim, ela, depois que ela vai aos poucos percebendo que aquilo não é uma brincadeira, que aquilo é real e que ela realmente não sabe como. Ela acreditava que era uma gravação, né? Sim, que era uma brincadeira, que era uma gravação, que era qualquer coisa menos, porque realmente é algo inimaginável. Menos que ela estivesse realmente dentro da dinastia de Joseon, no passado. E ela atacou ele ferozmente, sem a menor ideia de que estava falando com o rei. E é justamente em toda essa turbulência, mais uma turbulência, desse encontro entre eles dois, né, em que ela acaba preparando o primeiro prato dela, né? Porque eles estão ali, naquela situação difícil, ela fugindo também, né? Ela junto com ele, né? Porque ele recebeu uma flechada de início que ele não sabia que estava sendo perseguido.
o objetivo era realmente trair ele, né? O objetivo era esse. Havia uma trama por trás, que a gente não vai citar todos esses detalhes aqui, porque eu sei que pode ter muita gente que está assistindo o canal e a gente não vai dar tanto spoiler assim. Mas, enfim, assistam, porque vale a pena, e aí vocês vão pegar todos esses detalhes. Então, é o primeiro momento em que ela alimenta ele durante todo esse processo de fuga, né? E é tudo novo para eles, inclusive aquela comida extremamente apimentada, ela trouxe aquela bisnaguinha, né, com aquele temperinho escondido lá dentro da roupa dela. E um potinho de manteiga para fazer uma diferençazinha e tal, e ela faz um prato incrível. E aquilo emociona ele profundamente, é o primeiro momento que ela literalmente alimenta ele. Né? Porque ele está ali preso, amarrado, ela conseguiu amarrar ele, que ele desmaiou, enfim. E aquilo traz profundas recordações para ele, né? Da mãe, daquele passado, né? Caloroso, acolhedor, de uma mãe que o alimentava. E aquela comida, ela teve um peso emocional incrível para ele, traz inúmeras recordações. E aquilo ali foi o primeiro elo entre eles dois, né? Na verdade, foi um amor de cuidado, de carinho. Algumas pessoas relatam que faltou romance e tal, mas num primeiro momento, primeiro que eles são inimigos logo de cara, então não tem como no desenrolar do dorama eles já, né, se apaixonarem loucamente pelo outro. O dorama construiu isso com perfeição, porque começa a haver uma ligação, em primeiro momento, de cuidado, de carinho, né? Então, é aí que começa a ligação entre Dion e Henri, né? Então, ela traz esse conforto emocional para ele através da comida. Então, não tem como ser um romance avassalador de cara e cenas. Então, toda cena entre os dois é sempre, no primeiro momento, de cuidado. Esse amor surge pelo cuidado, pelo carinho, pelo conforto, para depois se transformar num amor romântico. E isso foi uma sacada bem inteligente do dorama, apesar da gente querer mais romances, mais cenas e tal. Mas não, pessoal, não, isso fugiria completamente à proposta do dorama. Não, sim, sim. E é um dorama que ele não foca o personagem principal, vamos dizer assim, não é o romance. O romance é, vamos dizer assim, é a base que vai permeando tudo, mas ele foca muito na questão da comida, ele foca muito na questão das relações, mais do que esse envolvimento, vamos dizer, talvez físico, que as pessoas talvez quisessem ver, é um dorama que ele vai mais pelas bordas, ele quer mostrar como ela chega ali transformando as relações, apesar dela ser uma mulher moderna, dela ter um temperamento forte, dela falar a verdade e do quem doer, não saber os protocolos da época com o rei, com as pessoas, ela chega ali e ela muda as relações. Ela consegue fazer amizades, ela consegue fazer com que o rei, que estava ali no meio, cheio de pessoas contra ele, por vários problemas, pela questão realmente da traição que estava sendo feita, ou da traição que ele sofreu quando era criança, com a questão da mãe, e dele ter esse ódio, essa coisa guardada com algumas pessoas, ela começa a mudar, ela começa a reconstruir a ligação dele com a avó, reconstruir a ligação dele com o irmão mais novo, que é o príncipe, que é filho de outra mãe. Então, e aos poucos, e uma pessoa que está doente, a rainha com a saúde fragilizada, ela consegue com a comida e ela vai mostrando que toda essa atitude dela, o jeito, a competência dela na cozinha e a forma dela, a personalidade forte dela, nada disso impede ela de ser uma pessoa boa de coração. Ela vai ali, disputa com os cozinheiros e quem perdesse morria, ela não deixou que eles fossem sacrificados. Ela, não, eu preciso deles, eles são pessoas boas, por que a gente vai levar a esse ponto? E mostra também que é um pouco a função dela ali, porque como ela conhecia a história, ela sabia que o caminho desse rei era chegar a um ponto de um tirano que realmente sanguinário, que não se importa com a vida das pessoas e tal. E como ela conhece ele desse outro lado, ela consegue ver que ele era uma pessoa com o coração partido, ferido, com traumas, com
com mágoas, ela consegue ver que ele não era uma pessoa genuinamente ruim, ele era uma pessoa machucada, ferida. E aí ela tenta, com isso tudo, fazer com que ele não se torne a pessoa dos livros de história. É mais profundo do que simples o romancezinho de dorama que estamos acostumados. Sim, verdade. E a Jeon-hee, ela leva o verdadeiro sentido de alimentar o outro, e a comida fazendo esse elo de ligação. Então, ela leva a cozinha de verdade, ela leva o ato de alimentar como um afeto. E esse rei, ele tem extrema fome de afeto. Então, ele é tido como um tirano, mas ele não era simplesmente uma personalidade tirânica, né? Yeon-hee, ele tinha uma ferida emocional muito grande pela perda da mãe, né? Uma criança que foi arrancada abruptamente da mãe, né? E de repente ele se vê como um rei assumindo aquilo tudo. E na verdade ninguém ali realmente o amava, todos o temiam, né? Então ele tinha fome de afeto e Yeon-hee, ela não se preocupou. Sim, ela tinha um medo dele, mas até pela questão dela não pertencer àquela época, ela trazia com ela o quê? A independência feminina já de uma mulher do século XXI. Né? Nada tinha a ver com a dinastia Joseon. Então, ela não vivia dentro de uma realidade de monarquia, de um rei tirano. Então, ela não assimila isso e ela mostra a autenticidade dela. O objetivo dela é o quê? Através da minha comida, que ela amava fazer aquilo, eu vou levar o melhor de mim, vou passar o melhor de mim. E o rei, ele percebeu essa autenticidade dela, né? Aquilo conquistou ele, e realmente ela leva esse amor através dos alimentos, não só para ele, como a todos, né, do palácio. E isso vai cativando ele profundamente. E ela ainda enfrenta a rival, né? Ela ainda topa de frente com a tal da rival, que é a tal da concubina, né? A concubina Khan, que é a ferida do rei naquele momento, mas desde o primeiro momento em que ele conhece ela, ele muda completamente, né? Ele vai percebendo que existe algo dentro dele que ele ainda desconhece. É justamente o acolhimento, né? Quer dizer, aquela fera que estava ferida, machucada, né? Ela vai sendo cuidada e ele vai mostrando um outro lado. E ela fala, bom, então esse rei não é tão tirano assim, como imaginar. E ela também, ela vai sendo surpreendida por esse sentimento, né? Ele vai acolhendo ela também, né? Ele vai deixando claro o sentimento dele por ela. Ele também vai cuidando dela de uma outra forma, protegendo ela, né? E ela vai sempre evitando que ele transborde essa tirania, com medo de que aconteça justamente o golpe, né? Baseado na história que ela conhecia do verdadeiro rei. Porque, sim, esse rei existiu, pessoal. Esse rei existiu, né? O dorama pegou essa história real, né, e transformou, né, esse dorama incrível. E ela tem todas as informações de que esse rei sofreu um golpe, né, e que esse rei morreu. E ela não queria que nada disso acontecesse com ele. Então, ela entrou ali para mudar a história do rei Yeon-hee. Ela faz essa transformação do rei. E ela não permite. Então, vocês vão ver várias cenas em que ela pede a ele que, por favor, que não deixe esse tirano, né, surgir, não deixe ele vir para fora. Aquela dor, porque o objetivo dele era descobrir realmente quem matou a mãe dele, o que houve. Também não vou dar spoiler, mas é uma surpresa, né? A gente saber quem foi que fez todo esse processo, quem tramou, né, toda a morte da mãe. Também tem vários detalhes assim que a gente não vai revelar, senão é spoiler demais, né, Maia? Também já é demais, não pode. Não. A não ser que vocês queiram. Nos próximos comentários, botem aí se vocês querem mais spoiler ou menos spoiler, que a gente vai tentar maneirar.
Até porque muita gente pode estar aqui assistindo no canal e vai ficar muito curioso com todos esses detalhes e vão lá conferir. Sim, vão assistir, tem que ver. E quem já viu, vem comentar, vem dizer se concorda, se não concorda, qual o ponto que mais te marcou. Isso. Acrescenta mais detalhes a esse bate-bola aqui. Sim. Eu duvido que o rei original era bonito como, como esse rei. Eu duvido muito. Bom, mas a gente não pode deixar de falar da riqueza visual e das sensações que passa todas as cenas de comida, né? Desde o preparo até a parte de experimentar. Incrível, incrível. Eles dão um show, né, com essa perfeição, né, esses detalhes, eles mostram os alimentos com riqueza de detalhes para poder a gente se sentir dentro daquele período, né? Então, toda a filmagem, né, no momento do preparo, né, na cozinha, né, aquilo eles fizeram assim com perfeição. Foi muito, muito bom, muito bonito o que eles fizeram. As cenas realmente lhe prendem, eles dão um show de cor, imagem, e, nossa, você vibra no momento dos preparos. Também vi pessoas dizendo, tem muita cena de cozinha, tem muita cena de... Mas, meu Deus, aquilo ali era o elo de ligação de toda a história entre eles, né? O rei era um homem, inclusive o verdadeiro rei, né? Ele também era um homem de um paladar absoluto, ele era um homem que é amante da boa comida, da boa gastronomia. Então, ela percebe isso no segundo momento que ela prepara, né, faz que já é um momento em que ia custar a vida dela. E ela prepara aquela carne de forma maravilhosa, né? Inclusive, eles abordam as técnicas de gastronomia, como o sous vide, que é o primeiro momento em que ela, né, ela está dentro da cozinha do palácio e ela faz aquela carne com perfeição. E ele prova aquilo e eles filmam, né, cada detalhe, né, novamente, a boca maravilhosa do rei, mas vamos deixar isso de lado. O assunto não é esse o assunto. Vamos nos ater ao assunto. A concentração, Oni, concentração. A perfeição da cena do dorama. Claro, uma cena muito, muito bem feita. O rei com maestria também, bom, vamos lá. Aí, eu já estou me perdendo, foco, Maia. Os processos que é muito bem filmado e as reações. Eu confesso que eu ficava ansiosa para ver qual seria a reação do rei em cada vez que ele fosse provar a comida, porque eles trazem aqueles sons, aquelas imagens como uma forma de traduzir o sabor. Eu achei interessantíssimo. Eu realmente senti como se eu estivesse provando também. Eu ficava esperando esse momento. Exato. Eles se preocuparam com a produção, como vamos passar toda essa sensação do que o rei, ao provar esse prato maravilhoso, a gente tem que passar essa sensação para quem está assistindo. E eles fizeram isso de forma muito interessante. Muito bacana. Então, são estrelinhas, são... né? A onda do mar. Muito quente, aí eles colocavam imagens, né, mais quentes, enfim. Quando era algum alimento com sabor de mar, eram cenas, né, de mar. Nossa, isso foi feito de uma forma muito interessante. E você viaja na cena. Né? Teve gente que achou que era uma coisa meio pastelão, que era... Não, o objetivo era esse mesmo. Era, tudo bem, transformar numa coisa um pouco engraçada, mas fazer você viajar naquela sensação. O que será que o rei está sentindo ao provar essa comida incrível? E eles fizeram isso com maestria. Ficou excelente. Está aprovado. A produção é a questão estética, né? A trazer essa sensação para quem está assistindo. Eles tiveram esse cuidado. E as cenas são belíssimas, vale muito a pena assistir. Sim, e eu acho que, parando para analisar, eles também fazem um bom balanço da parte
dos temas sérios, com os pontos cômicos, traz mais leveza, mas você não perde o enfoque na seriedade do assunto, da história, do que está acontecendo. É um dorama gostoso de assistir, não é tenso, porque na verdade realmente ele está num reino cercado por, vamos dizer assim, traidores. Ela, coitada, ela parou de paraquedas aí na dinastia e todo dia ela lutava pela vida dela, porque era competição com os chefes. Se ela perdesse, morria. Se ela fizesse um prato que que o rei não gostasse, morria. Tudo era assim, ela lutou pela vida, cada prato dela era uma luta pela vida. Mas isso passa a coragem dela, né? Ela sempre muito determinada, desde o primeiro momento do dorama em que ela está naquela competição, ela é a única mulher, você percebeu isso? Sim. No primeiro momento da competição, no primeiro momento do dorama, que é uma competição em que ela está na França, né, para tentar ganhar esse prêmio Michelin, ela é a única mulher, ela é a única chefe ali, que chegou na feminina. final. O resto eram todos homens. E ela passa por um perrengue naquele momento em que não tinha como acender o fogão. Tinha dado problema. E ela, engraçado, ela estava se preparando para ir para a dinastia de Joseon. Já estava sabendo como fazer. Que tem na decoração lá da competição, e ela, não, eu não vou perder esse momento, eu vou fazer essa carne. E a carne sai uma maravilha. Ela já estava sendo preparada, sem saber, né? Ela já estava vivenciando todos os perrengues que ela ia passar. Não, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que eles fazem é essa junção, porque ela é uma chefe do século XXI e vai para a dinastia. E o que é o maior diferencial dela como chefe naquele momento é ela, além da técnica incrível dela, todo o conhecimento que ela tem das comidas modernas também, dos pratos modernos. Então, ela vai fazendo fusões, ela vai adaptando as técnicas, porque ela quer fazer um prato francês nananã, mas não tem aquela técnica, não tem aquela panela, não tem o termômetro que vai medir a temperatura, não tem a panela de pressão, não tem. Então, é muito interessante. Cada capítulo é um prato, e geralmente é um prato adaptado. É um prato francês, é um prato alemão, é um prato, e ela vai juntando com a técnica da comida coreana. É muito bem estudado isso, é muito interessante. Para quem gosta de coisas de comida, de culinária, um prato cheio. E o dorama, ele realmente traz um impacto sensorial, ele traz uma imersão visual que é maravilhosa. Mostra também essa questão, né, feminina, de todo um cuidado, né? Como ela não precisa perder a leveza, ela não precisa perder a feminilidade, e ela é uma mulher decidida e domina a profissão dela, e ela traz esse cuidado, esse carinho. Né? Em nenhum momento eu acho que ela se sentiu submissa a ele. Você percebe isso? Não, então, sim, todos naquela cozinha do palácio, a comida não era feita com esse amor que a Dion trazia. Ela era uma comida já feita com medo. Era uma cozinha feita porque tudo que era preparado era com um extremo medo, porque ali havia um tirano, né? E a Dion, ela não é esse o objetivo dela. A questão dela era realmente transmitir o melhor através do alimento dela. Sim. E ela, em nenhum momento, ela se sentiu submissa, né? Não. Em nenhum momento ela baixou a guarda dela. Ela estava sempre muito positiva, apesar de que ela, meu Deus, é agora que eu vou morrer. Não, sim, e mostra tudo errado. Pois, e mostra a questão da segurança dela, realmente, como você falou. Que ela era extremamente segura do trabalho dela, ela sabe que ela é boa, então ela, apesar de que ela ficava assim, o que será que eles podem fazer para me prejudicar e tal, mas era uma coisa de tipo, eu tenho certeza que isso está gostoso, eu tenho certeza que o rei vai gostar, como é que o rei não vai gostar disso? E eu acho que também aí é a parte que a gente não vê ela submissa, porque ela não está ali como uma servente, ela não está servindo, ela está entregando a arte dela. Sim.
Ela está servindo, ela não ela está fazendo para sim, agradar ele, ela está fazendo o que ela sabe fazer de melhor e está mostrando por rei, ela está, como é que eu posso explicar? Ela está de igual para igual. Ele tem as qualidades dele e ela tem a qualidade dela, e ela está ali apresentando, esse é o meu melhor e tal. Não como estou servindo, estou sendo obrigada e tal, porque justamente talvez por uma visão moderna e pela segurança que ela tinha enquanto profissional. sim, verdade. Ela trazia, né, essa segurança, né, da época dela, né, de uma mulher já pronta, não daquela mulher daquela época, né, como as concubinas, enfim, sempre servindo ao rei. Né? Ela tinha um diferencial, ela era ousada. Né? Sim, E essa ousadia, né, conquistou o rei. claro. Ela mostrou Ele que autenticidade nela. isso, Ele percebeu que, bom, ela não está aqui me obedecendo por medo e tal. Não, ela está de igual para igual comigo e ao mesmo tempo cuidando de mim, né? Ao sim, mesmo tempo me acolhendo e sendo verdadeira, né? sim, Me trazendo e apoiando ele. Em vários momentos ela foi um suporte fundamental para ele. Né? Principalmente quando ele descobre todo o processo da traição, né? Então, ela consegue controlar aquela situação que estava incontrolável. sim, E ele tinha, inclusive, o trauma era tão profundo que ele tinha momentos de total desequilíbrio. Então, o que as pessoas faziam? Elas se afastavam enquanto ele ficava trancado, enlouquecido, completamente desequilibrado. As pessoas temiam muito aquilo. E o cuidado que ela teve. Bom, eu vou ver algo que acalme ele, né? E o que ela faz? Então, ela colhe aquelas flores, né? E no momento que eles vão naquela feira para fazer a pimenta, aquele processo todo, e ela traz aquelas flores para ele, e quando cai no chão, ela lamenta, porque era para você, era para você sim, se acalmar. E aquilo toca ele profundamente. Ele, nossa, né? Todos se sim, afastam de mim quando eu estou desequilibrado. Não, ela está preocupada, ela está cuidando de mim. Então, o primeiro momento desse amor realmente é um amor de cuidado. Até que, quando ele está pronto, né, quando esse órfão, né, emocional fica curado, né, quando o rei finalmente cresce, entende toda a dor dele, transforma essa dor, né, ressignifica essa dor através desse cuidado dela, aí ele já está pronto para reencontrar ela. E ela tentou a todo custo mudar o passado, né? Todo momento ela tentou fazer com que os fatos não ocorressem daquela forma, que ele não se tornasse o tirano, que não houvesse a revolução, que não tirasse o trono, mas ela chegou à conclusão de que não tinha como mudar o passado, que aquelas coisas iam acontecer independente do que ela fizesse. Então, o que ela poderia salvar era apenas o rei. A dinastia, a história ia permanecer igual. Então ela focou nisso, né, ele não se tornar uma pessoa ruim. E ele também, por sua vez, viu que tudo tinha se perdido, ele tipo assim, não vou mais lutar aqui, eu encontrei uma outra razão de viver, um outro motivo pelo qual eu quero lutar, e o príncipe vai fazer um bom papel, e seguiu adiante. Ele só tentou tirar os obstáculos, né, que poderiam atrapalhar o príncipe no governo, mas seguiu adiante. E ela conseguiu abrir o coração desse tirano, né? Ela foi praticamente a segunda mulher que ele mais amou, né? Sim. Porque a primeira foi a mãe. Sim. Então, por esses motivos todos, por essa temática tão interessante, a forma de abordar tudo, é que Bon Appetit, sem dúvida, é um sucesso. Né? E foi uma produção majestosa, assim, porque ela não só mostrou uma coisa de preparar comida, aquela coisa de gastronomia, de cozinha, não, ele traz uma coisa emocional, né? E eles conseguem transportar a gente para essa cozinha de 500 anos atrás, a dinastia do Sun, né? Toda a forma que eles filmam tudo, eles conseguem esse impacto visual, né? De todo o preparo dos alimentos que prende a gente, né? Então, eles mostram a beleza dessa cozinha do passado, está toda naquela questão rudimentar, né? De ser tudo feito desde o início, né?
desses ingredientes, desses utensílios rudimentares, desses ingredientes, né, até difíceis de conservar, né, todas as técnicas que são necessárias, a tecnologia da época, né? E ela tem que se adequar àquilo tudo. E o Dorama fez isso com perfeição e com muito cuidado, né? Então, e é um Dorama que ele amarra elementos de romance, de intriga política, de viagem do tempo, a coisa da fantasia, né? E é emocionalmente satisfatório tudo isso. Eu acho que isso são os pontos positivos do Dorama, né? E aí vamos falar do final já, né? O que Vamos? acontece em todo o processo do final é o momento da volta dela Sim. para o futuro, né? E ela faz o quê? Ela faz como uma mãe, um cuidado de mãe. Ela se joga na frente dele para salvá-lo da morte, de todo o processo. E vale dizer que durante esse período todo ela queria voltar. E ela se dá conta que, como o livro foi o que levou ela para lá, ela precisa do livro para voltar. E ela pede o livro, e ela, cadê o livro? Porque perdeu o livro. E ele, como uma prova de amor, vai atrás da bolsa, mas o livro não está lá. Com minha bolsa, né? Com minha bolsa. Mas não está lá, justamente porque o livro foi o que ele escreveu as receitas dela, enquanto ela fazia. E no final ele vai presentear ela e aí ela se dá conta que aquele é o livro que ela estava procurando. E ele também. Você percebeu todo o processo de amadurecimento desse rei, desse tirano, né? Aquele tirano que ela conheceu jamais seria um tirano que devolveria algo para ela que pudesse levar ela embora. Ele não queria isso, ele queria ela ali por inteiro. Ele queria... Isso já mostra, né, o amadurecimento do personagem, né? Como ele cresceu, esse rei, nesse curto período, né, que ela esteve com ele. E isso também pode refletir que a tirania dele, na verdade, era uma coisa meio infantil, era uma meio birra, né? Tipo assim, as pessoas vão fazer simplesmente o que eu mandar porque eu quero. Era uma birra, era por dor, né? Por dor. Sim. É a criança ferida, né? O órfão emocional. Exato. Então, quando curou aquilo, curou tudo. Meio que foi reestruturando toda a história. De repente, começa a ter essa troca entre eles, que tudo que ele quer é realmente fazer ela feliz. Então, ela começa a ficar em dúvida se ela deve voltar ou não, porque ela estava percebendo que ela estava sentindo por ele também. Mas ela fala, poxa, eu tenho que voltar, né? Eu tenho meu pai, eu tenho minha vida lá no futuro. Em nenhum momento ele diz não. Quando o Mongurok fica pronto, que ele passa todas as receitas que ela preparava, né? E tem um pingente, algo assim que ele dá para ela de presente, ele anexa aquilo no livro e ele entrega para ela, né? Sem medo algum de perdê-la. Isso é interessante. Mas ao mesmo tempo, ele não sabia que era o livro dele, que era o que ela queria. Sim. Ele percebeu depois. Mas ele falou, isso. Se você fosse... Ela deixa, quando ele entrega a bolsa para ela... Ele já entrega sabendo que ela... É que o livro estivesse ali para levar. E claro que ela fica em dúvida. Ela já não sabe mais se ela quer voltar ou não. Sim. Mas ele fala, né, o tempo inteiro para ela que entende que ela precisa voltar para o futuro, né? Já, né, nesse processo de cura dele, né? Sim. E ele poderia esconder isso, ele poderia não dar a bolsa, né? Não, mas ele aceita, o que mostra como ele amadureceu. Sim. Como ele já estava pronto, né? Como ele se tornou um homem, né? Como ele, tipo assim, o amor, não, eu não quero esse amor que eu tenho aqui, né? De ódio, de ira, que as pessoas... na verdade, que não é um amor, né? É um medo, que me obedecem por tirania, né? Não, eu quero algo sincero. Sim, claro. Que é o que você tem tanto. Então, se você tiver que ir embora, ciência, nada posso fazer, mas eu quero você aqui de verdade, eu não quero você... O tempo inteiro você for autêntica, então fique se você quiser. Tanto é que o compromisso entre eles é o quê? Ele escreve no final do livro, né? Que quando a amada dele ler aquilo, ela imediatamente voltará para ele. Ele confia cegamente naquilo. Sim, porque ele fala para ela, tipo... Ele fala para ela, volte, mas
que você possa voltar de novo para mim, tipo assim, vá, mas não me deixa aqui, tipo assim, volte. Mas ao mesmo tempo, quando ele perdeu tudo, ele viu que também nem ele queria voltar para aquele lugar. Ele não queria estar ali também. Uma segurança, né? Porque ele já teve uma perda inicial, que é a mãe, Sim. né? O maior amor dele, né? E também esse conflito com o pai, estava envolvido em todo esse processo. Na trama toda. Então, olha como ele amadureceu, né? Quer dizer, eu vou me arriscar novamente a perder o segundo grande amor da minha vida. Sim. Mas mostra como ele cresceu nesse momento. É muito interessante toda essa sacada do dorama, porque às vezes a gente está assistindo e você não se atém a esses pontos interessantes. Né? Então, o que é que o dorama mostra? Que só vale a pena esse amor, realmente, se ele for um amor sincero, maduro, um amor preparado para ser amor. Não apenas o amor de apego excessivo, ou de uma paixão, não. Ele realmente construiu uma personalidade e graças, sem dúvida, à chefe Jun, né? Porque ela construiu esse sentimento, primeiro através do estômago, esse cuidado de alimentar, como uma mãe, né? E depois o coração, depois de um amor romântico. Né? E ela realmente quebra essa barreira emocional do rei com diplomacia, com maestria. Ela consegue mudar aquele protocolo rígido do palácio, né? Ele vai cedendo várias coisas, ele vai mudando, né? Ele vai se transformando. E o entorno dele também percebe que ele está diferente. Sim. Né? Inclusive aquele personagem muito legal, que é o bobo da corte, né? Ele ficou ali para se vingar do rei e tal, e aquilo tudo se transforma. E ele acaba sendo quase um fiel escudeiro. Ele é que ajuda a salvá-la quando ela foi sequestrada, né? Porque eu acho que ele percebeu a transformação desse rei também. Primeiro que não era ele. Sim, exatamente. O culpado da questão do que o bobo da corte estava vendo. E, na verdade, ele só conseguiu identificar essa falha e descobrir a verdadeira pessoa por causa dela. Porque ela viu que o negócio da rainha que estava perseguindo, a consorte perseguindo ela, ele fez a ligação dos pontos e viu que o rei não tinha nada com essa história. Exato. Ele realmente não era um homem mau, ele não era um tirano. Ele era uma criança, uma ferida. Sim. Né? E Dion, ela traz esse calor humano todo para o palácio, né? Através da comida, através do comportamento dela, da verdade dela, né? Da sinceridade dela. E isso conquista ele, né? Completamente. Então, ela não vê ele como um homem tirano, ela vê ele como um homem faminto de afeto. Sim. Então, isso é que vai construindo um rei emocionalmente saudável, a ponto dele dizer, não, tudo bem, você precisa ir, é o que você quer, vá, mas eu vou deixar aqui, vamos dizer assim, a nossa chave, né? Porque o livro era o portal e a mensagem que ele deixou para ela era a chave para abrir esse portal. Que, na verdade, se você for parar para analisar, ele não sabia de nada disso. Então, na verdade, ele construiu a chave simplesmente com o desejo de estar junto dela de novo, com o amor dele. Então, assim, você vai levar isso, essa minha lembrança que eu fiz para você. E que você se lembre de mim e que você consiga voltar. Exato. Toda essa história, essa realidade construída entre eles é puramente pelo sentimento. Pelo sentimento de verdade, né? E então ela defende ele no momento em que ele está correndo um risco real, né, de vida. Ela cede a vida dela por ele, mais uma vez, numa atitude de amor absoluto, né? E ela, nesse momento em que ela é jogada para o futuro novamente. Só que tem um detalhezinho que acaba ficando com ele, que é o que vai levá-lo para o futuro também. Quer dizer, a gente não sabe também, né? A gente não sabe também. Você acha que... Porque ele chega lá e a gente não tem certeza de como foi que ele fez. E não fala também, então... O que acontece é o seguinte, no momento daquela confusão com aquele, acredito que seja um ministro ou algo assim, que foi o grande tirano de toda a história,
que o livro, que ela se agarra ao livro, né, para poder não perder aquela chance de voltar para o futuro, mas infelizmente naquele instante ela morre, né? Sim. Os braços dele, o livro é que faz todo o processo, só que ele rasga a página. Uma página do livro, que eu achei interessante, a gente não sabe exatamente que receita, né? Mas enfim, fica na mão dele e ela parte para o futuro, mas ele ficou com um pedaço do livro com ele, uma parte, não, uma página na realidade. E essa página é que é responsável por trazer para o futuro. Agora, o dorama não nos mostra como é feito esse processo. Não deixa claro, fica aí o mistério. A gente queria saber. É isso que eu quero saber. O que é que você achou do final? Ah, eu gostei do final. Eu gostei dele ter... Assim, para mim, ela do nada acordar e você ficar assim, em dúvida do que aconteceu, é meio estranho. Eles podiam ter dado uma explicação, porque ela acorda como se fosse no hospital, então você entende que talvez esse período que ela estivesse lá, ela pode estar em coma, uma coisa assim, e que ela pode ter se acidentado no evento do banheiro do avião, que talvez ela quando subiu, caiu, qualquer coisa assim, mas não deixa muito claro, só aparece ela acordando no hospital. Mas o fato dele ter ido encontrar com ela, e é o detalhe de que quando a primeira coisa que ela faz, quando ela toma consciência, que ela acorda, que ela chega em casa, é procurar a história do rei na internet. E o que antes dizia que ele tinha morrido, dizia que ele desapareceu e nunca foi achado. Simplesmente desapareceu. Então aí ela ficou extremamente confortada. Não importa o que aconteceu, ela sabe que ele não morreu na guerra. Então ela vai tranquila trabalhar, encontra o pessoal da cozinha. Ali ficou claro o seguinte, que como aqueles amigos dela, toda da cozinha do palácio, aqueles amigos dela todos estavam ali e não reconheceram ela, ficou claro que seria um processo de reencarnação. Ela se admira, reconhece todo mundo, mas eles não sabem quem ela é. Então, sim, eles reencarnaram no futuro, né? Em 2025, século 21, enfim. Quando ela encontra o rei ali, já no restaurante dela e tal, o que fica claro é que, como ele reconhece ela, o que fica claro é que, sim, ele viajou no tempo como ela. Mas o dorama não mostra essa parte dessa ida a ele até o futuro. Muito menos como ele se adaptou a todo esse processo. Eu acho que eles se deram ao luxo de dizer, não vou contar. Não vamos entrar nesses detalhes, vamos entrar no detalhe do reencontro, que é o que todos estão desejando ver. Sim. Mas realmente, para mim, foi um dos pontos negativos. O que acontece? Quando ela acorda no hospital, tudo indica que houve algum problema no avião, não sei se um acidente ou se devido à turbulência. Mas no início, quando ocorre a turbulência dentro do banheiro, a cena que mostra que as pessoas que estão fora não estão percebendo aquilo. As pessoas seguem dentro do avião tranquilamente, sendo servidas pela aeromoça e tal. Aquilo só está acontecendo com ela dentro do banheiro. Então, você fica sem entender, ocorreu ou não ocorreu um acidente de avião, uma turbulência muito grande, o que aconteceu? Mas ela já acorda dentro do hospital, como se estivesse em coma, né? Por um períodozinho e tal. E tudo segue normalmente, sim, ela procura na internet o que aconteceu com ele. Mas eu, sinceramente, eu preferiria que o rei tivesse passado por um processo também reencarnatório como os amigos, né? Eu não. Eu preferiria que se reconhecessem lentamente. No caso, claro, ela já reconheceria ele de pronto, mas que fosse um novo reencontro, né? Para ele e ela ali aos poucos, né? Mas não, ficou claro que ele viajou no tempo também por ela. Eu gostei. Né? Completamente transformado já, claro, muito mais maduro. E detalhe, ele agora é quem prepara a comida. Não, eu gostei, porque eu acho assim, se fosse uma reencarnação, de certa forma, é como se ele perdesse a memória do que viveram. E eu gosto da história de que eles estão ali desde o começo com a história deles. Nada foi perdido. Eles estão dando continuidade. É ficar com aquela sensação de que algo foi perdido, aquele momento não aconteceu. E agora eles
não puderam viver aquilo na dinastia, mas vão viver agora no século XXI, modernamente, ele bagunçando a cozinha dela. Verdade. E ele faz assim, E o dorama memória, mostra isso, dela essa perguntando. memória tradicional teria perdido, mas eu gostaria também de aceitar assim, que ele no futuro, por ele ter vivido aquele processo lá atrás, né, ele já nasceria um homem já transformado mesmo, emocionalmente transformado, mesmo que, infelizmente, tivesse perdido essa memória emocional com ela cá atrás, né? Sim. Mas que essa experiência tinha sido, sim, real para ele, que ao longo das vidas dele foi que fez a diferença. Mas aí é um papo para... Eu acho que isso aí seria um outro dorama já, porque isso aí ia abrir margem para... ia ser quase um te vejo na próxima vida. Isso! Porque aí já é outra... Tinha que começar mais 18 capítulos para dar seguimento a essa história. Mais 18 capítulos, verdade. Mas enfim, deu bom, deu ruim. Bom apetite para você. Comenta aqui, curte, compartilha, dê sugestões do que vocês querem ver para os próximos vídeos. E foi ótimo estar com vocês. Isso, conta pra gente se vocês gostaram também do final. Deixa seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar debatendo mais sobre doramas. E diz pra gente qual dorama que você gostaria que a gente comentasse aqui também. Tchau, te vemos no próximo dorama. Tchau, Maiá. A gente se vê no próximo dorama. 안녕.